uma descrição inicial ali da tarefa. Descrição inicial da tarefa, né? Tipo, qual que é a profissão ou qual que é a tarefa que vocês vão analisar. Tipo de postura predominante lá na tarefa que vocês vão analisar. Análise do OAS. Aqui fica a critério de vocês colocar o desenho de cada ali de cada bonequinho dentro da matriz do OAS, tá? Não tem problema, vocês que escolhem. Vão encontrar lá a categoria de risco, vão encontrar qual é o efeito dessa posição, né, segundo a categoria de risco, sobre o sistema musculoesquelético, e qual seria a ação que deve ser feita. Então, não se limitem ali à indicação que é determinada ali pelo OAS, tá? Deem uma sugestão de qual seria a mudança de posicionamento para melhorar o score do OAS, tá? O que mais aqui embaixo? Diagrama de dores. Se a pessoa coloca que não sente dor, então é 0, não sente dor em nenhum lado, e a nota é 0. Então, o diagrama fica zerado. E a aplicação de forças, vocês vão identificar lá qual é o tipo da característica do movimento que está envolvido lá na tarefa. E qual é a recomendação ergonômica se essa pessoa faz, dentro dessa atividade, tem movimento de puxar e empurrar, vai descrever lá qual que é a manutenção de força que ela tem que ter, qual é a altura da pega e tudo mais, como descrito lá na tabelinha. Tem sustentação e manipulação de cargas na horizontal? Sustenta o braço na posição na posição ali à frente, acima? Por quanto tempo ela pode trabalhar dessa forma? Pensem assim, se vocês vão analisar alguém lavando a louça. Existe uma sustentação de membro superior, é um pouquinho à frente do tronco, é abaixo. Então, por quanto tempo essa pessoa consegue fazer essa atividade sem gerar risco de lesão, né? Sem sentir desconforto muscular? Basicamente isso. Se tem transporte manual de cargas, se tem quais são as características desse transporte, tá? O peso, a dimensão da carga, se é simétrica, qual tipo de pega, mensurar a distância do deslocamento, a altura inicial e final desse percurso que essa pessoa desempenha na sua tarefa, beleza? Vamos trocar de tela. Vamos trocar aqui de tela. Entenderam ali a atividade, pessoal? Eu peguei aqui cadê o Excel? Tá aqui. Aqui é o sistema que eu uso para fazer análise ergonômica. Então, esse daqui é o Excel que eu utilizo para fazer o OAS, tá? Então, lembra que eu falei ali que o último item da batalha naval é o uso de carga. E aí, aqui a gente tem lá, dentro dos quadradinhos da batalha naval, número 1, quando você sustenta uma carga menor do que 10 quilos. Número 2, quando é entre 10 e 20 quilos. E número 3, acima de 20 quilos. Então, lembra que eu falei, né? Falei, o 1 é menos de 10 quilos, que é o que eu lembrava na hora ali de cabeça. Então, o número 2, de 10 a 20 quilos. E número 3, mais de 20 quilos, tá? E daí vai lá para a nossa batalha naval, que está aqui, identificar qual é o risco desse indivíduo, tá bom? E qual que é a melhoria que vocês podem oferecer para ele, para
que diminua, né, esse risco ergonômico, tá? Vamos lá de novo, trocar a nossa tela para o nosso slide. Voltamos aqui. Beleza. Todos entenderam as tarefas, né, pessoal? Sim? Todos entenderam as tarefas? Então, tem mais uma tarefa no final da aula, que é de antropometria, que é o que a gente vai estudar agora. E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir me mandando durante a semana, no momento que vocês forem fazer a análise de vocês, podem me mandar por e-mail. Até o pessoal que estava com algum problema aí para fazer as apresentações me mandaram, vocês viram que eu respondo, né? Beleza? Mas tarefinha bem simples, tá, gente? Bem tranquilo de fazer. O OAS é super fácil de aplicar, é só pegar segmento por segmento, tá bom? Vamos lá, então. Para nosso segundo conteúdo de hoje, que é antropometria. A antropometria, ela está muito ligada, né, com a ergonomia, principalmente aí na elaboração de adaptações ali do contexto, do layout ou enfim, da elaboração ali do espaço de trabalho desse indivíduo. Então, a gente usa aí os dados antropométricos para definir a adequação do ambiente de trabalho. Então, a gente já sabe que existem diferenças individuais no perfil, no biotipo das pessoas. Então, existe lá aquele indivíduo que é um pouco mais longilíneo, tem uma característica mais ectomorfa, e, por outro lado, existe aquele indivíduo mais brevilíneo, que apresenta uma característica mais endomorfa, e no meio desses dois biotipos, a gente tem o mesomorfo, que é aquele que tem um pouco da característica das duas, tá? Então, tem pessoas que são mais longilíneas, pessoas mais brevilíneas, e os médios, isso são diferenças individuais, tá? A antropometria, que é o quê? Na verdade, são as mensurações que você pode fazer de um organismo do ponto de vista de altura que ele possa ter e circunferência, tá? Então, como se fosse uma mensuração aí dos 3 planos e eixos, né? Do que a gente consegue visualizar desse indivíduo. Possibilita a obtenção de dados de diversas medidas dos segmentos e da relação entre esses segmentos que possam ter entre si. Essas relações entre as dimensões corporais e a postura no trabalho, elas vão se refletir quando o trabalhador tem que se ajustar ao equipamento e isso é ruim, ou quando o equipamento é ajustado ao trabalhador e isso é bom, tá? Então, basicamente, esse é o objetivo da ergonomia, que é ajustar o trabalho ao indivíduo trabalhador. Para isso, a gente usa um dos recursos da antropometria. Temos alguns fatores de variação que, além daqueles biotipos, que são as diferenças individuais de cada indivíduo, a gente tem aí o sexo. Homens e mulheres apresentam diferenças aí tanto na estatura, geralmente temos diferenças de comprimento de membros, então braços e pernas podem ter comprimentos diferentes, proporções corporais. Então, homens geralmente têm aquela composição de tronco mais, vamos dizer, mais densa, tem uma maior composição corporal do que as mulheres? Pode ser. Eu não tenho dado estatístico aqui para mostrar para vocês, nenhum
uma epidemiologia para mostrar, isso acontece em tanto por cento da população. Mas existem. Idade, então a gente tem épocas em que temos estirão de crescimento, por exemplo, nos adolescentes, nas crianças. Temos diferente velocidade de crescimento ósseo, de crescimento muscular. A gente vê bastante nesses períodos de estirão do crescimento. Temos diferenças aí após lá os 30 anos, com o envelhecimento, que a gente vai tendo uma desidratação dos discos intervertebrais, e com isso pode afetar a nossa postura. Também, tanto na época do ano quanto ao longo do registro histórico, existem diferenças. Também tem a relação do clima, onde povos de clima quente formam, tem uma predominância de formas lineares, enquanto povos de clima frio têm formas esféricas. O que isso quer dizer? Geralmente, nos locais de clima quente, as pessoas têm uma tendência, novamente não tenho dados estatísticos nem epidemiológicos para mostrar para vocês, mas em ambientes de clima mais quente, as pessoas são predominantemente mais magras, enquanto nos ambientes de clima mais frio, as pessoas elas tendem a ter um maior acúmulo de gordura. Isso não é regra, isso muda com todos os outros fatores de risco que a gente tem, de sedentarismo, alimentação e atividade física, enfim. Não é regra, mas são fatores de variação também. Etnias, coloquei aqui para vocês porque existem populações. Pois é, Gabriela. Existem populações que têm estaturas médias diferentes de outras populações. Por exemplo, na África, tem uma predominância de pessoas de estatura mais baixa, enquanto lá no Sudão existem uma predominância de pessoas mais altas. E isso você vê lá tanto em homens quanto em mulheres, nesse tipo de proporção, quando se fala de etnias, tá? O que a gente vê também? Quando a gente compara, pensando aqui na nossa realidade, quando a gente compara americanos latinos com americanos dos Estados Unidos, a gente vê uma diferença na estatura média também. Geralmente, os latinos são mais baixos do que os americanos dos Estados Unidos. Entre outras variações, como homens mais altos e mulheres mais baixas oscilam muito entre todas as populações. Temos aí também situações especiais, como, por exemplo, na gravidez, a gente vai ter uma proeminência abdominal que dura um período, né? Dura um período que a gente já conhece e que vai aumentando gradativamente ao longo dos meses também. Então, aqui, ó, exatamente o que eu falei. Ó, os indivíduos americanos que está dizendo aqui nesta tabela, basicamente são os americanos dos Estados Unidos, tá? E o brasileiro está aqui com uma média do brasileiro, porém a gente visualiza isso em toda a América Latina. Geralmente são pessoas mais baixas quando comparado com os americanos dos Estados Unidos. Temos aqui também, ó, povo ocidental, descrito aqui como japoneses, também são mais baixos do que a média brasileira, tá? Então, a estatura média do brasileiro tá lá próximo de 1,70 m. E a gente tem variações aí para cima ou para baixo, tranquilamente, devido à nossa miscigenação extremamente evidente, né, pela nossa população.
tá? Então, aqui a gente tem diferenças corporais entre a altura aqui de homens e mulheres. A gente vê aqui, no caso, é a variação da mulher mais baixa com o homem mais alto. Então, por isso está aqui a média de 1,49 para as mulheres mais baixas e de 1,88 para as mulheres mais altas. Variações extremas, podem ver aqui pela descrição da legenda. Tipos físicos, aquele indivíduo mais do biotipo endomorfo para o ectomorfo. E aí, situações especiais, como aqui na situação da gravidez. Beleza? Então, são fatores aí que vão influenciar na estatura e na antropometria em geral desses indivíduos. Certo? Aqui tem um esqueminha, na verdade é um apanhado de todas as movimentações que a biomecânica pode atuar por meio da antropometria. Não vamos nos ater a cada um desses detalhes, porque a gente vai aprender isso ao longo da aula de hoje. Mas, basicamente, esse é um compilado de todas as possibilidades aí de atuação da biomecânica por meio da antropometria, ok? Aqui, então, basicamente, está o nosso esquema de mensurações antropométricas, tá? Basicamente, a gente pode analisar o nosso indivíduo em diferentes perfis e em diferentes posições, tá? Que é o que a gente vai fazer quando retornarmos para as aulas presenciais. A gente vai fazer um estudo desse com o Antroprojeto, que é um software que já te dá todas essas medidas. E a gente vai fazer uma atividade prática quando a gente voltar lá no finalzinho de abril, se tudo der certo dentro do nosso cronograma, certo? Então, já visualizem essas medidas. Vocês, atualmente, né, com toda a tecnologia que a gente tem, não precisam mensurar cada um desses segmentos, igual tá aí. Antigamente tinha que mensurar cada intervalo por intervalo, tá? Para cada percentil dentro das pessoas que usam o mesmo ambiente de trabalho. Vocês vão saber do que eu estou falando agora nos próximos slides, e isso é uma das atividades que a gente vai desenvolver no nosso semestre, ok? Então, a gente tem qual que é o passo a passo para a coleta das medidas antropométricas. Então, primeira coisa que a gente precisa é selecionar uma amostra significativa, ou para ambientes de trabalho que são mais enxutos, a gente pode pegar a população inteira. Porém, em indústrias aí que tem, sei lá, 2.000 colaboradores, a gente não vai pegar todos os indivíduos, mas a gente pode pegar uma média, que é uma amostra que seja significativa para aquela população que vai ser analisada. Definir onde e para que são usadas essas medidas. No nosso caso, a tarefinha de hoje vai ser aí da sua casa mesmo. A amostra que vocês vão selecionar vai ser as pessoas que moram aí na sua casa, né? Se você está em casa, você vai fazer com as pessoas que moram aí na sua casa. Não importa se é só você sozinho, se é você e mais uma pessoa, ou se você tem uma família grande e são 10 pessoas na casa. Você vai pegar a estatura de cada um desses indivíduos para fazer a atividade de hoje, tá? Não tem problema se for poucas ou muitas pessoas, não tem problema. É só para a gente exercitar as medidas antropométricas, tá? E escolher o método de medida, se vai ser um método direto ou indireto. No caso, como a gente vai pegar a altura das pessoas, então você pode, se você tem um estadiômetro, uma fita métrica em casa, você pode ir lá e medir as pessoas, já fica sabendo qual que é a altura real das pessoas. Ou
se você não tem uma fita métrica nem um estadiômetro, pede para a pessoa, assim, qual que é a sua altura? Mãe, pai, primo, tio, enfim, quem tiver aí na sua casa, tá? Método direto ou indireto, vai fazer a mensuração, se quiser, né? Se tiver a fita métrica, e vai fazer a análise estatística, que é basicamente o que vocês vão fazer para a tarefinha de hoje, tá? Calcular o intervalo de confiança, que vai ser calculado ali pelo percentil 5,95%. O que é isso de percentil 5,95%? Que eu já falei para vocês desde a primeira aula sobre isso, tá? Basicamente peguei a altura de 5 pessoas que moram na minha casa, inclusive eu, tá? Então, somos uma família de 5 pessoas que usam a mesma cadeira para jantar, certo? A mesma cadeira. Porém, eu, a prof, sou uma pessoa pequena, né? Tenho 1,57 m. E a outra pessoa, meu irmão, é um cara alto. O cara tem 1,86 m de altura. Como que isso aconteceu? Só a individualidade biológica. Então, pensem que a mesma cadeira que eu sento, o meu irmão, que tem 1,80 m e pouco, também senta. E será que a posição ela está adequada? A altura da cadeira está adequada para os dois? E por outro lado, eu tenho uma mãe de 1,50 m e o pai de 1,70 m. Então, o que a gente tem? Várias pessoas de estaturas diferentes usando a mesma cadeira, que tem a mesma altura. E é uma cadeira, assim, que não tem ajuste. Que a cadeira de casa, ela não é ergonômica igual a do trabalho, né? Às vezes nem a do trabalho é ergonômica. Então, para que dentro da empresa aconteça uma boa adequação do mobiliário, a gente faz esse tipo de levantamento. E é o que vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Aqui está a fórmula para os percentis, tá? Então, basicamente, já dei aqui para vocês a matriz da fórmula. O que a gente vai usar? A gente vai usar o 95%, que é esse daqui, certo? Que é a média mais 1,65 vezes o desvio padrão. Então, como que vocês calculam a média? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês sabem usar o Excel para fazer análise estatística, gente? Coloquem aí no chat. Não, ninguém sabe. Vamos aprender, então. Com este trabalhinho, vocês vão usar. Deixa eu trazer vocês para cá, para minha outra tela. Cadê minha outra tela do Excel? Vamos achar. Sem contas. Com contas, vamos lá. Estão vendo meu Excel aqui tranquilamente? Conseguiram ver meu Excel? Beleza. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá a altura da família, certo? Vamos colocar lá. Eu meço 1,57 m. Meu irmão, 1,86 m. Minha mãe, 1,51 m. Meu pai, 1,70 m. Certo? São 4 pessoas. Essa daqui é a minha amostra, ou no caso, a minha população, certo? O que a gente tem? Uma formulazinha chamada média. Então, vocês vão colocar igual a média, abrir o parênteses e seleciona a amostra. Essa daqui é a nossa média, 1,66 m
é a média da altura dessas 4 pessoas. E o desvio padrão, vocês vão colocar lá, igual desvipad, que é o desvio padrão, abriu parênteses, seleciona a média. O desvio padrão é de 0,15. O que significa isso? Que eu tenho uma medida de tendência central, ou seja, eu tenho 1,66 m como média, e eu tenho um desvio padrão, ou seja, sobe 15 centímetros para mais e desce 15 centímetros para menos dentro dessa minha amostra. Esse é o desvio padrão. Isso não quer dizer que a pessoa mais baixa tem 66 menos 15, 1,51 m. E para mais, né, 66 mais 15 dá 80 e não sei, gente. Vamos colocar aqui, ó. Este mais este daqui. Certo? 1,81 m. Viram que não o desvio padrão, ele não significa o mínimo e máximo. Ele significa o quanto na média varia para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Beleza? Entenderam isso? Então, achou aqui, ó, a média igual média e da amostra, já viram a fórmula, igual desvio padrão da média, tá bom? Repete o último, vamos lá. Muito bem. Então, ó, vocês vão botar lá no Excel, coletou a família, a altura da família de vocês, coloca lá no Excel, faz a média, que é essa fórmula aqui que está selecionada, igual a média, lembra que tem que ter o acento no E, tá bom? Média da população, seleciona a coluna, e desvipad, que é o desvio padrão. O desvio padrão, ele não quer dizer que esse é o valor mínimo e máximo entre a variação dessa população, tá? Ele quer dizer que, na média, as pessoas variam 15 centímetros para cima ou para baixo, na média, tá? Mas não que a pessoa mais alta tem 1,81 e a pessoa mais baixa tem 1,51, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que, na média, as pessoas variam 15 centímetros para cima ou para baixo. Beleza? Entenderam isso? Coloquem aí no chat para eu ver se vocês entenderam como que faz a média. Sim? Beleza. Feito isso, vocês vão pegar, agora vocês já têm a média, vocês vão pegar lá a formulazinha, a fórmula que é do percentil 95, vamos colocar aqui, ó, 90, vamos colocar aqui, ó, 95%, a nossa fórmula, ela é a média, igual a média, mais 1,65, que é... Opa, cadê minha vírgula? 1,65, que é um número determinado lá pela fórmula, vezes o meu desvio padrão. Certo? E aqui eu tenho qual é a minha variação. A variação máxima dessa média é de 1,91, tá? Para o 95%. E para os 5%, vamos achar lá igual a média mais, cadê os 5%, gente? 1,55. Então, opa, aqui é mais, né? Mais 1,55 vezes o meu desvio padrão.
Opa. Ah, não, aqui é menos, desculpe. Menos, né? É o 5%. 1,41 neste intervalo de pessoas que eu tenho que trabalhar. Isso aqui é o 95%, isso aqui é o 5%. O que isso significa? Significa que o mobiliário que eu vou projetar, né, para esta população, o mobiliário que eu vou projetar, ele tem que atender a estas alturas, de 1,41 até 1,91 de altura. É isso, são essas as contas que vocês têm que fazer. Coletou a altura da família, achou a média e o desvio padrão, faz a fórmula lá, achou o percentil 5 e 95% através da nossa tabelinha que está lá no slide. Isso mesmo, Kaline. Mas ali a medida, no caso, a gente está fazendo através da média das nossas pessoas, né? Você pode fazer para uma pessoa só também, não tem problema. Certo? Então vocês vão pegar a altura de todo mundo aí da casa de vocês e vão fazer a média, tá? A média não, a formulazinha do percentil 5, 50 e 95%, tá? Beleza? Então lembra aqui, ó. Tem que enviar. Tá tudo lá naquele arquivo do modelinho, tá bom? Depois que na semana que vem vocês entregam o modelinho das atividades. Vamos voltar aqui para nossa tela. Aí. Beleza. Então, a partir daqui, todas as tarefinhas vão contar como atividades, tá? Então, vai fazer parte da nota da M1, beleza? A presença de vocês, ela é computada lá pelo AVA. A gente não está gerando presença por causa do sistema virtual, tá? Continuando, meu Deus, vamos tentar vencer tudo que a gente tem de conteúdo para hoje. Então, basicamente, as medidas críticas são altura lombar, ou seja, a altura que começa lá do chão até o encosto da lombar. Isso aqui você que determina qual é o seu ponto de corte, tá? Tem ergonomista que avalia exatamente lá da L4, L3, L4. Tem ergonomista que avalia na altura da média da crista ilíaca. Enfim, você coloca o seu padrão, tá? Da lombar, tem que ter o padrão. Altura da lombar, altura poplítea, que é essa altura aqui do solo, até a altura onde a gente vai conseguir visualizar a flexão do joelho. Altura do cotovelo, que também é a distância do solo até o posicionamento do cotovelo, dependendo de qual que é a atividade, se é uma atividade de bancada. Altura da coxa, que vai até essa parte aqui superior da face superior aqui da coxa. Ela determina o quanto de espaço tem que ter embaixo da mesa. A altura dos olhos, né, para posicionar o monitor. Lembrando que o monitor ele tem que estar posicionado de uma forma que
você divida o monitor em 3 e o ângulo de visão ele tem que estar nos 2/3 abaixo do monitor, ou seja, no terço superior do monitor, você tem que estar acima da sua visão média, tá? Basicamente, esta é a posição, as normativas de posição de monitor. E aí, a altura do teclado tem que estar mais baixa do que a superfície da mesa. Por quê? Porque o cotovelo tem que estar a 90 graus de flexão. Se ele tiver, se o teclado estiver sobre a mesa, o nosso cotovelo, ou ele tem que ficar apoiado e com uma flexão de cotovelo maior, né, com um ângulo maior, ou o seu ombro tem que ficar em abdução para que você consiga posicionar o cotovelo, o antebraço sobre a superfície. Enfim, e outras medidas. O que vocês vão fazer para a atividade? Vão coletar a altura lá do pessoal da casa de vocês, da família, de quem tiver em casa, enfim. Ou vocês podem, sei lá, comentem entre si lá no grupo quanto cada um de vocês, alunos, tem de altura e façam entre si. Isso é uma atividade que eu faria na nossa sala com as nossas cadeiras, com as nossas cadeiras lá da faculdade. Mas, como vocês estão em casa, vamos fazer em casa. O que eu quero que vocês mensurem? Vão fazer a altura média das pessoas, vão fazer a altura lombar. Então, vocês vão pegar cada uma das pessoas lá da casa de vocês e vão botar as pessoas sentadas numa cadeira e vão medir a altura da lombar dessas pessoas, vão mensurar a altura poplítea e a altura da coxa. São 3 medidas da posição sentada que eu quero de vocês, tá bom? Com uma fita métrica, vai lá, mede bonitinho para a gente ver como que tá a adequação biomecânica aí do mobiliário de vocês em casa. Certo? Este aqui é exatamente o software do Antroprojeto. Ele é isso mesmo, ele tem essas 2 telas, basicamente essas 2 telas, e você coloca lá qual que é a altura da pessoa que vocês estão avaliando, e ele já dá todas as medidas na posição em pé, e aí tem esse botãozinho aqui, que vocês vão clicar e vai aparecer esta tela, ou no botãozinho de baixo vai aparecer esta tela, que é do sentado. E aí, esse software já dá todas as medidas adequadas para você adequar lá nos seus indivíduos, tá? Por isso que isso é algo que a gente vai fazer quando a gente voltar para a aula presencial. A gente vai fazer esse estudo aqui da antropometria através dessa coleta. Se vocês quiserem, é bem tranquilo de achar o software para baixar lá no blog, Bom, enfim, se você digitar ali na internet, Antroprojeto, vocês já vão achar. Software é gratuito. Foi produzido lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, então é de domínio público, não tem problema, podem baixar. E aí vocês vão, se vocês colocarem lá a altura das pessoas da casa de vocês, vai dizer qual que é a altura do encosto lombar, né, a altura lombar, a altura poplite, a altura da coxa, ideal para cada indivíduo da casa de vocês, tá? Porém, como várias pessoas utilizam o mesmo ambiente, a gente precisa ter um mobiliário que atenda aos indivíduos do percentil 5,95%, né? Outras medidas pode ser aí com
com esquadro, paquímetro, enfim, existem uma série de ferramentas que são utilizadas, porém, o mais comum e o mais fácil mesmo é ter uma régua ou uma fita métrica, uma trena, geralmente, que em ergonomista anda sempre com uma trena para mensurar, tá? Essa daqui é a norma DIN 33402. Basicamente é uma tabela com as medidas antropométricas. Porém, como vocês viram que a gente já tem o antroprojeto, a gente não precisa mais dessas tabelas dizendo qual é a média da população, certo? Mas aqui a norma DIN, para vocês terem conhecimento, ela já dá aqui os percentis para cada estatura das pessoas e das suas atividades. Quando a gente não tinha acesso ao antroprojeto, essa matriz aqui era utilizada para determinar todas as alturas dentre os percentis, tá ok? Então, aqui, basicamente, para vocês terem conhecimento, a norma DIN, ela tem essas medidas aqui da posição em pé e daqui para baixo da posição sentada, então vem até aqui a parte final, por isso está dividida em 3 bloquinhos, tá bom? Mas é para conhecimento mesmo de vocês. Depois que a gente teve acesso a ferramentas mais tecnológicas, a gente não usa mais essas tabelas de dimensionamento, ok? Bom, basicamente, a norma DIN ela foi aplicada em trabalhadores brasileiros, tá? Porque como ela é alemã, ela é toda baseada na população alemã, e aí foi feito um estudo aqui com os trabalhadores brasileiros, e foi coletado todas as médias dos percentis, tá? Então, também a título de conhecimento para vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso último bloquinho, que agora a gente vai fazer uma análise funcional, uma análise dinâmica. Ou seja, a gente já viu que dá para analisar o nosso indivíduo parado, sentadinho, tirando uma foto, mas é uma análise estática. E quais são as abordagens que a gente vai ter? Porque esse indivíduo ele não trabalha estático como está na foto, ele não trabalha em 2D, né? O nosso indivíduo ele trabalha se movimentando de uma forma tridimensional. Então, a gente precisa ter dados que suportem as análises antropométricas dinâmicas desse indivíduo, de uma forma tridimensional. Então, aqui a gente já vê o nosso indivíduo nas suas atividades de trabalho, nesse caso aqui, sentado, na posição sentada, existe um padrão que foi estudado chamado zona preferencial de trabalho, que é a zona onde esse indivíduo ele vai ter menos chances de desenvolver uma lesão, e zonas que a gente chama de alcance esporádico. Não é exatamente esse o termo, esporádico. Alcance... Poxa vida. Tem aqui no próximo slide, eu já vou lembrar para vocês, que agora me fugiu. Basicamente, então, no plano transversal, quando a gente vê acima, né, da pessoa, o ambiente de trabalho que ele pode manter por longo período é basicamente da linha central até 40 centímetros para a lateral,
Enquanto que no plano sagital, quando a gente vê esse indivíduo de perfil, ele pode trabalhar aí numa altura que parta do apoio, né, do apoio próximo aqui da altura do assento mesmo, até 70 centímetros mais ou menos de altura. Basicamente, se você conseguir colocar um balão na frente dele, vai conseguir mensurar essas buscas frequentes e as buscas ocasionais que excedem esse plano, tá? Então, as buscas ocasionais são essas aqui, dessa linha tracejada ao redor desse indivíduo, onde o alcance ele excede essa zona que não apresenta tanto risco de lesão, tá? Então, dentro dessa atividade do indivíduo sentado, a gente tem lá busca ocasional passando da linha central, fazendo a adução horizontal, até 30 centímetros, mais ou menos, para dentro, para a adução horizontal ali, para o movimento de adução horizontal. Para frente, até uns 60 centímetros. E para fora, no caso, né? Para fora até próximo de 80 centímetros. E de altura, ele excede aí mais 20 centímetros acima e 10 centímetros abaixo, tá? Basicamente, aí a gente tem uma zona de alcance de trabalho frequente e busca ocasional. Aqui da perspectiva em pé, também tem esse estudo de busca frequente, né, o ambiente de trabalho desse indivíduo, e de busca ocasional. Ou seja, é seguro para esse indivíduo trabalhar em pé com a distância de extensão, de flexão aí, de extensão do cotovelo e flexão do ombro, em toda a sua amplitude, e como busca ocasional, valores que excedem esta amplitude. Tá? Aqui no segundo quadro, a gente tem uma inclinação, uma flexão anterior da coluna lombar, para chegar numa busca ocasional mais à frente. Lembrando que esse tipo de movimento, quanto maior a frequência, quanto maior o tempo de sustentação, mais tem chances de gerar acometimentos da lombar, seja lombalgia, seja degeneração de disco, protusão de disco, entre outros acometimentos, fadiga muscular, entre outros acometimentos. Então, tem que ser uma postura realmente de busca ocasional, pouco frequente e que não se mantenha de uma forma muito frequente, para que esse indivíduo não tenha aí chances de desenvolver lesões relacionadas a este movimento. Quando a gente fala de busca ocasional e amplitudes de trabalho relacionadas a membro superior, tem uma ferramenta ergonômica extremamente utilizável, que é o RULA, do inglês Rapid Upper Limb Assessment, do português Avaliação Rápida de Membros Superiores. Basicamente, o RULA, ele não tem essa carinha, tá? Essa carinha que eu tô mostrando para vocês é daquele software ali do Excel que eu utilizo para fazer análise. O RULA tem esta cara, tá? Para vocês conhecerem. Deixa eu destrinchar aqui o RULA para vocês. Basicamente, a gente começa aqui analisando o posicionamento de membro superior.
Então, vocês vão marcar e dar uma pontuação. Vamos ver aqui o anterior, que ele fica um pouquinho mais visível para a gente. Como que está o posicionamento de trabalho do membro superior? Se ele trabalha numa angulação aqui de 15 graus de flexão ou extensão, se ultrapassa 15 graus de extensão, se a dinâmica de trabalho é de 15 a 45 graus de flexão do ombro, você marca daí esse daqui. Se você se a atividade de trabalho ela se concentra entre 45 e 90 graus de flexão, marca esse, ou acima de 90 graus, marca o número 4. Então, você vai dar notas, e da mesma forma que o OAS, você vai jogar a batalha naval aqui. Então, aqui, ó. Primeira posição do braço, vai dar a nota 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quando que vai chegar no 6? Quando você soma os ajustes. Então, você marcou lá que o indivíduo ele trabalha na posição que tem a nota número 2, mas ele trabalha lá com o ombro elevado, braço abduzido ou braço apoiado, pessoa recostada. Então, esses maisinhos aqui, eles acrescentam ao valor da nota que vocês vão inserir lá na coluna da batalha naval. Tá certo? Achou qual que é a coluna do braço? Vamos para o próximo segmento, que é o antebraço. Antebraço trabalha num movimento de 0 a 90 graus ou trabalha acima de 90 graus. Marca lá e ajusta se o braço se afasta do corpo em direção para fora do corpo, ou se ele cruza a linha média, a linha sagital. Então, vai lá na coluna de antebraço e acha dentro das linhas que estavam no bloquinho anterior, qual que é o valor da nota do antebraço. Próximo segmento, posição do punho, se ela vai estar neutra, em extensão de 0 a 15 graus, em flexão de 0 a 15 graus, ou maior do que 15 graus. Trabalha em trabalhos que exigem uma flexão maior do que 15 graus. E ajusta para se tem desvio radial ou lunar. Mesma coisa, vai lá na batalha naval e acha o punho, que daí vai estar nessa coluna de cima, encontra qual que é a graduação. Por fim, se tem pronação ou supinação, vai marcar lá também, vai achar o primeiro quadrinho da batalha naval, certo? Próximo passo, análise do pescoço, tronco e pernas. Então, vai fazer a mesma coisa para a cervical, se a cervical trabalha neutra, de 0 a 10 graus de flexão ou extensão. Não, desculpe, aqui só de flexão, né, que é a extensão, daí vai ser na nota número 4, tá? Se a atividade ela exige uma flexão de entre 10 e 20 graus, ou se ela é maior do que 20 graus. E a nota 4 é de extensão, tá? De extensão, aí, aqui de qualquer valor. A extensão da cervical é extremamente prejudicial à coluna, tá? A coluna cervical. Por isso ela tá aqui como número 4. E aí a gente ajusta se existe uma inclinação lateral desse posicionamento da cervical. Vai lá na batalha naval, que agora é do tronco e pescoço, que vai ser essa segunda batalha naval aqui. Achou a primeira, que é a da cervical. Passo 10 aqui, ó. Posição do tronco. Agora pensando na coluna mesmo completa.
Se ela trabalha em extensão, se ela trabalha bem alinhada, trabalha de 0 a 20 graus de flexão, de 20 a 60 graus de flexão, ou maior do que 60 graus, tá? Então, lembrando que todas essas movimentações são prejudiciais para a manutenção da postura da coluna. E ajusta aqui também se existe rotação ou existe inclinação lateral do tronco. Novamente, vai lá na próxima coluna aqui da batalha naval e acha a nota que você deu para a posição do tronco. Por fim, o último passo da batalha naval é a posição das pernas. Se os pés estão apoiados com distribuição simétrica de carga ou se tem uma distribuição irregular da carga. Vai marcar lá por último, dentro do bloquinho do membro inferior. Como que você soma isso aqui? Achou a nota final que deu na tabela A, vai achar a nota final da tabela B e vai somar aqui nas instruções finais. Essas instruções finais, elas vão dar uma última batalha naval aqui da tabela C, tá? E na tabela C é que a gente vai ter qual é a nota real do seu Hula naquele momento. O Hula também tem a sua graduação. Deixa eu trocar de tela aqui para vocês e mostrar o Hula na ferramenta, nas ferramentas ergonômicas aqui para vocês. Cadê? Ferramentas. Então, basicamente, aqui a gente tem um Hula no software, tá? Você vai marcando aqui qual é a nota que você dá para cada análise. E o Hula vai te dar o valor final, tá? Quais são os critérios de avaliação, as notas que o Hula dá? Cadê as notas? Não estão aqui? Não, tem que ir mudando. Então, vamos zerar aqui. Enfim, o 0, ele vai ser quando não existe risco ergonômico. O 1 vai ser quando existe um risco ergonômico, porém é algo que dá para conviver, é uma postura ok. Na verdade, não tem 0, né? Ele tem o 1, como sem fator de risco. O número 2 tem fator de risco, mas de desenvolver uma doença relacionada ao trabalho, do ponto de vista osteomuscular, porém, não é algo que necessite de ajuste atual. O 3 pede para investigar mais, ou seja, pede para que sejam associadas a outras ferramentas para avaliar se está tudo ok. O 4 pede um ajuste que tem grande fator de risco, então pede um ajuste da postura. E o 5, ou para cima do 5, basicamente vai identificar aí que é necessário alterar a demanda ou posicionamento de uma forma urgente, porque tem grandes, sérios riscos de gerar alguma lesão osteomuscular relacionada a esta tarefa, certo? Vamos voltar aqui para o slide. O Hula, pessoal, a gente vai trabalhar com ele, vamos fazer uma atividade na prática com ele.
quando a gente voltar para nossa atividade presencial. Como ele é um pouco mais complicado, eu prefiro não pedir para vocês fazerem sozinhos, prefiro pedir para vocês fazerem quando a gente voltar, quando a gente retornar, e fazer juntos em sala e tudo mais, tá bom? Para vocês pegarem bem como é que funciona e saber, né, fazer todos esses cálculos. O Hula, ele é complicadinho porque ele tem 3 joguinhos de batalha naval para você achar a pontuação final. Isso é o que complica mais. Mas, assim, depois que você tem o hábito de usar, ele fica bem tranquilo, bem rápido, ainda mais com esse software ali do Excel, que é muito mais fácil de usar, você não precisa ficar calculando com a batalha naval. Beleza? Então, o Hula trouxe para vocês conhecerem, mas a gente vai fazer atividade prática com ele assim que a gente voltar para as atividades presenciais. Beleza? Então, eu deixei aqui para vocês, né? Outra tarefinha, vocês vão coletar lá a altura das pessoas de vocês, lá da casa de vocês. Também está no nosso modelinho do Word, tá bom? Vocês vão coletar a altura lombar, a altura poplite, a altura da coxa dessas pessoas lá da casa de vocês, sentadas em alguma bancada, enfim, alguma cadeira que vocês queiram mensurar, tá bom? Prince, eu vou terminar a nossa aula com essa finalização aqui da aplicação da antropometria, que basicamente para que serve, né, esse tipo de estudo. Existem aqui, são 4 princípios para aplicação desse estudo antropométrico dentro das empresas. Então, existe aqui a elaboração de projetos para o tipo médio, onde a pessoa média ela é coletada assim para uma população de uma cidade ou de um país, para que a indústria possa produzir esse mobiliário. Por exemplo, ali o banco de jardim ele vai estar em vários parques, então várias pessoas vão utilizar. Então tem que ser feito para algo que seja médio para a população em geral. Existem aí para a elaboração de projetos para indivíduos extremos, ou seja, pensem lá que existam pessoas assim do limite extremo que vão utilizar este mobiliário ou este equipamento, por exemplo, na altura do pé direito. Existem pés direitos que são bem altos. Então, ou você já entrou num lugar onde o pé direito era tão baixo que você não tinha altura suficiente, que a tua altura excedia a capacidade. Não, né? Geralmente o pé direito, ou seja, a altura do teto, ela é projetada para indivíduos extremos, né? Para que você nunca encoste a cabeça no teto dos lugares, tá? Existem aí estudos para projetos que envolvem faixas da população. Então, aqui nós temos o quê? Roupas, sapatos, que existe uma graduação, existe uma classificação que você consegue respeitar. Embora para roupas e sapatos a gente saiba que muitas vezes é necessário experimentar para ver, porque a graduação às vezes não respeita, né, os formatos médios. Então, existe a graduação, porém, não dá para a gente confiar só no número. Às vezes você vai lá e compra a roupa pela internet, o sapato pela Netshoes e não dá certo o tamanho, né? Então, temos aí estas normativas que deveriam funcionar, mas depende muito de cada indústria de fabricação. E, por fim, existe o projeto individual,
como, por exemplo, dentro da físio a gente vê muito isso, que são as órteses, as próteses, enfim, materiais adaptados para a acessibilidade dos indivíduos. Então, para essas situações, a gente também tem esse estudo antropométrico individual, beleza? Quando a gente vai pensar, desenvolver ou adaptar o espaço de trabalho, para o dimensionamento, para adaptação ou para elaboração desde o início desse espaço de trabalho, a gente tem que pensar na postura, no tipo de atividade e no vestuário que esse indivíduo vai utilizar, certo? Então, você pode ver aqui pelo desenho que a gente tem as letrinhas. O que a gente tem? A gente tem aqui valores médios que vão ser dados lá pelo estudo antropométrico, que a gente viu lá do antroprojeto, e podem ser adaptados para as diferentes alturas que aparecem lá no seu ambiente de trabalho, naquilo que você vai projetar, por exemplo. Então, essa tabela aqui que a gente já viu, né, as tabelas de dimensionamento médio, mas a gente tem que pensar no tipo de postura que esse indivíduo vai desenvolver durante a sua atividade de trabalho. Pensem lá que o mais comum é as pessoas trabalharem em pé ou sentado numa bancada, numa mesa de trabalho. Porém, para cada atividade que essa pessoa vai desenvolver, é necessário um tipo de bancada. De repente, ela trabalha no computador, ou ela trabalha com artesanato, ou esse indivíduo, como esse aqui deitado, ele é mecânico, então ele trabalha embaixo do carro. Esse indivíduo, ele é um eletricista, ele precisa se adequar à estrutura que tem na casa da pessoa para que ele consiga fazer a instalação elétrica ou hidráulica, enfim. Claro que, assim, isso é para ambientes de trabalho que conseguem se adaptar a esse tipo de acomodação, tá? Então, para outros prestadores de serviços diversos que vão atender nas casas das pessoas, isso não é possível, né, acontecer, essa adequação ergonômica. Mas a gente tem que trabalhar com aqueles que oferecem essa demanda, né, que criam essa demanda para que possa ser feito esse tipo de estudo antropométrico para adequação do ambiente de trabalho ao trabalhador. Então, pensando que o nosso serviço mais comum é trabalhar sentado sobre uma mesa. A gente tem áreas, as zonas de trabalho que a gente chama de zonas ótimas de trabalho. Lembra lá do começo que a gente viu a distância a zona de conforto, né, que a pessoa pode trabalhar com 20 centímetros, 60 centímetros acima ou à frente. E aqui a gente tem sobre a mesa, né, quando o nosso trabalho é sobre uma superfície. Então, a gente tem como alcance ótimo 2 circunferências de 35 a 45 centímetros de extensão sobre a mesa. Por quê? Pensando que o nosso ombro tem que ficar aduzido para evitar uma compressão excessiva aqui dos músculos do manguito rotador. O nosso cotovelo, o ideal é estar a 90 graus e as mãos ficam livres para trabalhar sobre a bancada, certo? Sempre com essa rotação interna e externa dos ombros, partindo da linha central, e mantendo a zona de alcance entre 35 e 45 centímetros. E existe uma outra zona chamada zona de alcance. Olha, falei agora.
Esqueci de novo. A zona de alcance que é menos frequente, esse alcance esporádico, que ele pode exceder esses centímetros e ir até 65 centímetros de extensão, que é quando você vai ter que estender o cotovelo para poder alcançar, fazer a busca ocasional, que se chama, a busca ocasional desses documentos, tá? Ou desses outros materiais que estejam sobre a bancada, beleza? De superfícies horizontais, a gente ainda tem a altura para diferentes tipos de trabalho. Então, a gente já viu esse esqueminha aqui do Grandjean, mas para trabalhos de precisão é necessário que a altura esteja mais próxima da área de contato visual, enquanto que para trabalhos mais pesados é importante que a bancada esteja mais baixa, tá? Tudo isso para favorecer a biomecânica dos membros superiores. Outra coisa, posicionamento dos pés. É importante que tenha um recuo para que você consiga manter o seu pé bem apoiado. Vamos pensar lá na cozinha da casa de vocês, aonde tem que lavar a louça. Tem espaço para o posicionamento dos pés? Quero ver, respondam aqui no chat, vamos ver. Tem espaço para acomodação dos pés lá embaixo da pia de vocês? Sim, muito bem. Ó, daí já tem uma que não. O que que acontece? Quando você não tem esse espaço inferior, o seu membro inferior já fica posicionado mais atrás da bancada de trabalho de vocês, no caso ali da pia, e aí vai exigir o quê? Uma inclinação, uma inclinação. Ó, Gabriela, é baixa, não foi projetada para o seu tamanho, viu só. Então, quando a gente não tem esse recuo do posicionamento dos pés, o nosso membro inferior fica posicionado mais atrás, mais afastado da bancada. A gente vai precisar jogar o nosso quadril mais para frente, para aproximar o nosso tronco da bancada de trabalho. Vai fazer aqui uma compensação com a lombar, seja ela inclinando você para frente, com alguns graus de flexão anterior da lombar, seja, enfim, alguma adaptação que vocês vão fazer para chegar próximo dessa bancada e poder conseguir lavar sua louça ali, certo? Então, o que que acontece? Depende de cada mobiliário, de cada ambiente, mas existe aí essa demanda, tá? De recuo de membro inferior para trabalhos em pé, beleza? E aí a atividade aqui, ó, no caso da Gabriela, se a pia é baixa, dá para fazer trabalho mais pesado, dá para amassar um pão aí na bancada que vai ser adequado do ponto de vista ergonômico. Certo? Acho que dá para a gente finalizar por aqui, pessoal. Dá para a gente finalizar por aqui a nossa aula. Tem mais um pouquinho de conteúdo, que é basicamente os estudos antropométricos, que eu queria mostrar para vocês. Ó, Gabriela, não, os pães não ficam muito saborosos. Então, aqui eu só ia finalizar com vocês essa parte dos estudos antropométricos, mas eu vou deixar para a gente ver isso com mais calma quando a gente voltar para a parte presencial e fazer o nosso estudo dentro da sala de aula mesmo, tá? Para a gente não confundir tanto a cabeça de vocês. Basicamente, esse é estudo antropométrico lá para a gente finalizar. Beleza? Então, vamos deixar essa parte final ali da antropometria para quando a gente voltar para a parte presencial, que a gente vai fazer
atividades dentro da sala de aula, tá? Então, por último, vou deixar aqui para vocês o paper para vocês fazerem a resenha, tá? É sobre biomecânica. Sim, deu por hoje, tá? Vamos só passar aqui. O paper, gente, o paper vai ficar lá para o dia 4 de maio, tá? Paper lá para o dia 4 de maio. Então tem bastante tempo para vocês lerem e fazerem uma resenha. Resenha dá um pouco mais de trabalho aí para vocês, né? Manda mais um trabalho. Gente, a tarefa que é relacionada à aula de hoje é bem tranquila de fazer, tá? Que é para realmente para vocês exercitarem os conhecimentos de hoje. E o paper, vocês vão ter mais tempo para fazer, tá? Vou postar, uhum. Beleza. Se eu não me engano, eu já subi lá para vocês o modelinho da atividade, tá? O paper eu vou colocar em anexo lá no AVA também. A entrega do paper dia 2 de maio, uma semana antes da prova da M1, tá? Uma semana antes da prova da M1. Lá pro mês 5, beleza? E a atividade dessa aula para a próxima semana, para a próxima quinta-feira. Dia 2 ou 4 de maio? Dia 4, né? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar aqui. Dia 4, né, Agatha? Isso mesmo. Uhum. Certo? Beleza, pessoal? Muita informação, porque precisamos vencer o nosso conteúdo teórico enquanto a gente está aqui em ambiente virtual, tá? Então, façam as tarefinhas, assistam os vídeos de todo mundo até lá maio, que é a prova da M1, vai ser lá no dia 11 de maio, para quem não estava aqui, tá bom? E muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada aí por estarem aí atentos, certo? Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula, tá? Beijo, pessoal! Tem como arrumar? O que aconteceu? Prof, estou com falta no dia 9 do 3. Ah, eu vou dar uma olhada lá no diário de classe, mas a gente não tá colocando presenças, então não sei como é que tá, beleza? Mas eu vejo lá para você.